Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos do Coltec UFMG. Nessa aula nós vamos dar sequência ao nosso tema Funções e Portas Lógicas, e aqui a gente vai aprender sobre a correspondência que existe entre as expressões booleanas, os circuitos lógicos e as tabelas verdade. Então, o nosso primeiro passo é entender que todo circuito, por mais complexo que ele seja, ele é composto pela interligação de blocos básicos, como os blocos AND, OR e inversor. E aí, a gente vai aprender a primeira coisa que nós vamos aprender, então, é a extrair expressões booleanas de um circuito lógico mais complexo ou maior, formado por esses blocos básicos. Então, o nosso exemplo aqui mostra um problema que é encontrar qual a função implementada por esse circuito, que possui uma porta AND e uma porta OR aqui associados. E aí, qual que é o método que a gente vai utilizar? A gente vai dividir esse bloco, né, em duas partes. A primeira parte, aqui no bloco 1, a gente tem a saída S1, e aqui no bloco 2, a gente tem a saída S. Na saída S1, como que a gente encontra a expressão dessa saída? Ela é simplesmente a saída de uma porta AND, que faz a operação AND entre a entrada A e a entrada B. E então a gente escreve que o S1 é A vezes B, né? O vezes representando essa expressão AND. Então, o S1 está escrito, representado através dessa expressão, e a gente vai ver que o S1 ele se torna uma das entradas da porta OR. A segunda entrada, então, é a entrada C, que chega aqui na porta OR, e a saída S vai ser a operação OR entre S1 e a entrada C. Então, a gente vai escrever isso. O S é igual a S1 mais C, o mais aqui representando a operação OR. E aí, para não deixar a nossa saída, a saída total, né, a saída final, em termos de S1, a gente vai simplesmente substituir quem é S1 nessa expressão final. E aí a gente tem que o S1 é o A vezes B, então o nosso S vai ser A vezes B mais C. E aí a gente tem a expressão final fornecida por esse circuito formado por essas portas associadas. Então, aqui a gente tem a expressão total e a representação da saída no final aqui do nosso circuito. A gente pode também encontrar os circuitos que são gerados por uma dada expressão booleana. Então, é o processo inverso do que a gente aprendeu. Então, dado uma expressão, a gente consegue obter e desenhar o circuito lógico que implementa essa função, essa expressão. Para isso, a gente vai utilizar o método que a gente usa em matemática mesmo, em aritmética elementar, que é considerar a prioridade aqui dos parênteses, seguidos, então, pelo símbolo, pela operação multiplicação, que, no caso de funções lógicas, representa a função AND, e, por último, a gente tem a soma ou a função OR. E é isso que a gente vai utilizar para poder representar as nossas expressões através de um circuito. Então, a gente tem o seguinte problema. Dado uma expressão, a gente tem a expressão de uma saída S em função de 4 entradas, A, B, C e D, e a gente quer desenhar o circuito que implementa essa função ou essa expressão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essa expressão em subfórmulas. E aí, a gente tem aqui a primeira subfórmula, que é A mais B, né, a operação OR entre essas duas entradas. A gente vai ter essa primeira subfórmula implementada por esse primeiro bloco, essa primeira porta lógica, que é a porta OR. Então, ela vai fazer essa operação que está representada pela essa subfórmula de S1. E aí, na saída, então, a gente tem o S1, e na segunda subfórmula, a gente vai considerar esse segundo parênteses.
Nesse segundo parênteses, a gente tem a operação OU entre as entradas B e D. Essa subfórmula 2 vai ser implementada por essa segunda porta OU. Então, aqui a gente tem as duas entradas e a saída S2. O que a gente vai fazer? A gente vai, por fim, fazer a operação final entre as subfórmulas e a última entrada que faltou, que é a entrada C. E aí a gente vai ter que o S final é o S1 vezes o C vezes o S2. E aí a gente vai fazer a interligação dos blocos para conseguir encontrar o circuito final. Observem que, olha, o S1 ele vira uma das entradas da porta AND, que vai implementar essa operação, e o S2 também, bem como a entrada C, que chega aqui direto. Então, o que é a entrada aqui, S1, ela é a saída dessa primeira porta, então essa saída aqui tem que ser conectada nessa entrada. Mesma coisa para o S2, ele é fornecido por essa segunda porta OU, então essa saída deve ser conectada a essa entrada. Fazendo essas ligações, a gente chega nesse circuito final, né, a partir dessas conexões entre essas portas. E aí, esse circuito, ele implementa essa operação, né, entre as entradas que foram dadas. Para finalizar a nossa aula, a gente vai aprender a usar a tabela verdade para interpretar ou para representar o comportamento, tanto de um circuito quanto de uma expressão. A gente viu que eles estão associados, né? E aí a gente vai aprender agora a encontrar tabelas verdade através tanto das expressões booleanas quanto dos circuitos lógicos. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é representar todas as possibilidades, né, ou interpretações para as variáveis de entrada. E a gente vai ter, para um conjunto de N variáveis, a gente sabe que existirão 2 elevado a N possibilidades, ou 2 elevado a N combinações. E aí, a gente vai representar todas essas combinações na nossa tabela verdade. E aí, nós vamos adicionar colunas nessa tabela para cada subfórmula da expressão. E aí a gente vai achando o resultado de cada subfórmula para poder depois compor a coluna da resposta final, da saída final ou do resultado final. E é isso que vai ser mostrado nesse próximo slide. Então, um exemplo aqui, a gente tem a expressão de S, de um S qualquer. O S é dado por A vezes B vezes C, mais A vezes D, mais A vezes B vezes D. Então, são 4 variáveis de entrada, A, B, C, D. Portanto, a gente tem 2 elevado a 4, que é igual a 16 interpretações. Então, a primeira coisa é desenhar a tabela com as colunas aqui, representando as 4 entradas. E aí a gente vai preencher essa tabela, essas combinações, seguindo esse método que está mostrado aqui. A gente vai começar de trás para frente, e aí a gente pode ir colocando, primeiro alternando 0 e 1 nas linhas, né, até completar 16 linhas. Depois a gente vai colocando 2 zeros e 2 1s, como está indicado aqui. Depois, 4 zeros e 4 1s. E, por fim, 8 zeros e 8 1s. Então, a gente, com isso, consegue fazer com que cada linha represente uma das combinações entre as 4 entradas. Então, isso é o que está feito aqui, né? E aí, a próxima parte da tabela é a composição, que é a representação das 3 subfórmulas dessa expressão. Então, a gente tem aqui essas 3 subfórmulas, que são as operações de multiplicação ou de AND, né? Separadas separadas por colunas, né? E aí a gente vai preencher para cada coluna o resultado dessas suboperações. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar os valores das variáveis e fazer a operação e preencher o resultado. Então, por exemplo,
se a gente fizer aqui para essa primeira linha, qual que é o resultado dessa primeira subfórmula, A vezes B vezes C? É, então, a operação AND com essas três variáveis, e aí o AND de A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero, vai dar o resultado zero. E assim por diante, vou fazer para essa segunda linha e vai dar zero também. Toda vez que a gente tiver um zero, né, na operação AND, o resultado vai ser zero. E aí eu vou preencher toda essa coluna dessa subfórmula. E eu vou fazer o mesmo para as outras duas subfórmulas e vou, então, preencher todas as colunas. Aqui, né, a gente pode destacar que primeiro foram colocados só os uns, né, onde tinha a combinação de 3 uns nas entradas, então a gente só tinha essa opção nessas duas últimas linhas para essa primeira subfórmula. Eu já coloco aqui o resultado 1 e eu sei que o resto tudo, todas as saídas vão ser zero. E aí a mesma coisa para cá. A saída A vezes D só vai ser 1 quando A e D forem ao mesmo tempo 1. Então a gente vai olhar aqui quando isso acontece, já preenche o 1, completa com os zeros. E aí assim, né, assim a gente faz também com a outra subfórmula. Então, para encontrar a resposta final, a saída S, a gente vai fazer a operação OU entre as três subfórmulas. Então, a gente vai pegar esses resultados para cada linha e fazer a operação OU com esses três resultados. E aí o OU, ele vai acontecer, ele vai ser a resposta S, né? A resposta desse OU, ela vai ser 1 somente quando, na verdade, quando a gente tiver pelo menos uma dessas subfórmulas, né, que serão consideradas, a gente pode considerar como entradas aqui, quando a gente tiver pelo menos uma dessas três subfórmulas com o resultado igual a 1. Então, onde isso acontece? Acontece nessa linha, nessa também linha de baixo, e nessas outras três últimas linhas. E aí a gente já vê, a gente já pode ir colocando, preenchendo os uns dessas situações. E a gente sabe que o resto todo vai ser igual a zero. E a gente completa a nossa tabela, a tabela verdade, então, que representa o comportamento dessa operação. Então é isso, a gente vai finalizar essa parte por aqui da nossa aula e a gente se vê na próxima aula. Até mais e obrigada.